Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para nosso bate-papo matinal. Vou te falar a hora que nós estamos gravando esse vídeo, são 6 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, 5/8/2020, tá bom? Voltei a gravar aqui dentro de novo porque tá frio, dá em torno de uns 15 graus e você já viu, né? Eu já sinto frio nessa temperatura de tempo aí, eu já sinto frio, tá certo? Bom, vamos conversar um pouco. Eu quero falar do assunto interessante, eu quero falar da lei do retorno, certo? A lei do retorno. As nossas ações, toda ação, ela tem uma reação. Você tá vendo que o celular tá se ajustando aí, não tá? Porque o dia tá clareando e o celular fica se ajustando. Aí hora fica claro demais, hora ele clareia a imagem, hora ele escurece a imagem, procurando a melhor forma de gravar. Beleza? Graças a Deus tem essa tecnologia, né? Então, a lei do retorno. A lei do retorno é o seguinte: quando você estuda física, nós estudamos a ação e a reação. A ação é quando você incide sobre alguma coisa. Ação, por exemplo, se você levanta da sua cadeira e anda vamos dizer que você andou 500 metros, você teve uma ação, mas e a reação de você ter andado esses 500 metros? Né? Então, tudo tem uma reação, o corpo reage à ação que você teve de caminhar até determinado lugar. Quando você caminha, você melhora a circulação do sangue, você faz o coração bombear o sangue melhor, e assim você faz todo o seu organismo, o seu corpo, desde a mente até a planta dos pés, trabalhar. Isso é reação a uma ação que você teve. Se você bate num recipiente, você vai ter um som. Aquele som é a reação da batida que você deu. Compreendeu? Então, em física, é explicado a ação e reação. No viver entre as pessoas, no viver no mundo, no ecossistema, você tem a ação e a reação. Se você tem água em abundância e de repente você teve a ação de cortar todas as árvores em torno daquela nascente, aquela nascente vai secar, reagindo à tua ação que tirou a proteção daquela água. Compreende aí? E no viver como um todo, nós estamos sempre colhendo algum fruto de alguma ação que fizemos. Você compreende aonde eu quero chegar? Se nós, aqui eu vou ler aqui para você, para nós podermos sintetizar melhor a situação. Que o apóstolo Paulo, ele disse assim, eu vou falar de dois extremos aqui, tá? O que o apóstolo Paulo falou aqui, lendo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, Paulo, a partir do verso 7 até o verso 10 estarei lendo. Vamos ler até o verso, onde eu marquei aqui, Gálatas 6, 8 a 10. O que diz? Porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Todos esses dois extremos, tanto na carne quanto no Espírito, são ações que você vai praticar, que lhe darão o retorno em cima daquilo que você fez. O verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido, ou padecido, ou passado essa vida para outra. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, tá bem? Mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui Paulo está falando de um lado da vida, da nossa vivência. Mas eu quero falar hoje da lei do retorno. Eu estou dando uma síntese para você, para nós chegarmos aonde eu quero. A lei do retorno, ela é o produto de alguma coisa que fazemos, como eu expliquei no início, a lei do retorno, né? Jesus falou assim, aquele que busca, encontra, é a lei do retorno. Aquele que bate, abre-se. Aquele que pede, recebe. É a lei do retorno, tá certo? Eu quero ler aqui em 2 Samuel, capítulo 9, de verso 1 a 13, já é um outro cenário que nós queremos explicar, para nós podermos entender o que de fato na vida as coisas elas se desenham. Quer ver? Ó, 2 Samuel, e eu estou em Josué, rapaz, estou em Josué. 2 Samuel, deixa eu achar aqui para nós podermos ler. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 a 13. Tá. Em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 a 13, tem uma situação que aconteceu com o rei Davi. Ontem, no vídeo anterior, eu falei de Davi, mas Davi estava em um cenário que ele escolheu ruim e acabou pagando caro. Ele se arrependeu, mas custou caro aquela vacilada que Davi deu. Você pode até errar, mas se você reconhecer o seu erro e voltar, se arrepender e não praticar mais, tudo bem. Deus abençoou Davi de novo? Abençoou. Ah, mas as consequências veio. Isso é a lei do retorno. Agora nós estamos em outro cenário em que Davi, ele aplica uma benevolência, lembrando, tá, de um amigo em que o ajudou quando ele precisou. 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1 até o 3, diz assim: E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Jonatas é um amigo dele, que salvou a sua vida da morte, muitas das vezes. Jonatas, filho de Saul. Verso 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu, né? Então disse o rei, não há ainda da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. O verso 4 diz, e disse-lhe o rei, onde estás? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha,
Pensa bem numa situação agora. Você precisa criar um cenário. Não é apenas ler o versículo e ficar por isso mesmo, né? Você precisa fazer uma leitura imaginária do cenário. Você não estava lá. A leitura, ela já te dá uma ênfase. Que quando Davi pergunta por Mefibosete, o servo tal de Ziba, ele fala, olha, ele está aleijado. Ou seja, o aleijado, ele não tinha nada que produzir. Ele aqui vai ser um incômodo aqui. Ele vai ter que carregar ele para lá, carregar ele para cá, dar comida para ele, colocar para ele. Mas Davi não quis saber disso. Davi quis cumprir, ser benevolente com Jonathan por causa de ser benevolente com Mefibosete por causa de Jonathan. Desculpe aí. Ei, papai, tá frio demais. Então Davi quis ser benevolente com Jonathan por causa... benevolente com Mefibosete, deixa eu gravar aqui. Por causa de Jonathan. O que Jonathan fez? Quando Davi estava correndo perigo de morte, Jonathan ajudou Davi a escapar da morte. Ele sendo filho do rei Saul. Porque o rei Saul já tinha sido negado por Deus pelas suas más ações, pela sua desobediência. E Deus agora precisava instituir um novo rei. E Davi foi convidado para tocar, de tocar ele passou a ser guerreiro, e de guerreiro passou a ser amado, e agora Saul, com inveja, não entendendo o processo divino, quis matar, lançou uma campanha para assassinar Davi. Só que, findando todo esse processo todo, Davi assume o trono. E Davi falou assim, gente, há um tempo atrás, um grande amigo meu me ajudou. O nome dele é Jonathan. Eu tô só dando tô jogando um pouquinho de tempero na conversa. Davi chegou e falou, ó, rapaz, eu tô lembrando de Jonathan. Jonathan me ajudou muito. Tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa fazer uma benevolência? Aí chamaram o Ziba foi lá. E Ziba era do antigo rei, da casa real de Saul. Era servo lá. Ele falou assim, ô Davi, até tem, mas ele está aleijado. O que nós vamos fazer com o aleijado aqui? Davi falou assim, vai buscar ele. E disse o rei, onde está? E disse Ziba, eis que está na casa de Maquir. Aí o rei mandou, ó, diz a Bíblia aqui que, ó, então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Tomou assim, ou seja, os seus oficiais foram lá, ô Mefibosete, o rei te chama. Tua vida vai mudar a partir de hoje. Agora você pensa bem. Mefibosete, pensa bem na cabecinha de Mefibosete. Ele não tinha nada para oferecer. Nesse mundo, nós vivemos nesse mundo de troca de favores. Você tem alguma coisa para oferecer aí? Se você não tem, você fica esquecido ali. Mas mesmo assim, há pessoas de bom coração que reconhecem as bênçãos de Deus na sua vida e retribui essas bênçãos a alguém. A lei do retorno é quando você faz o bem para alguém e essa pessoa lá no futuro lembra de você. Você fez algo de bom para essa pessoa. Quando essa pessoa estava passando dificuldade. Esses dias eu estava fazendo uma observação num rapaz que eu sempre acompanho, num canal, né? E ele teve os seus equipamentos todo preso. Foi preso os seus equipamentos
E ele não pôde mais gravar, ele teve que pegar celular emprestado com o vizinho, ou com da esposa, para poder fazer as gravações dele. Mas 1000 pessoas se juntaram e compraram todos os seus equipamentos de gravação novamente. Então, por que essas pessoas fizeram isso? Porque aquela pessoa ali faz algo de bom para elas. Aquelas pessoas ali se sentem atendidas por aquela pessoa. E a mesma coisa aconteceu lá no passado. A lei do retorno, eu estou falando, lá atrás eu li no início, em Gálatas, eu li que se nós fizermos o mal, nós vamos colher o mal. E tem uma outra palavra de que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Mas se você faz o bem, em algum momento da história da sua vida, Deus ele vai proporcionar que você seja atendido. Às vezes a gente está passando por Tem coisas que acontecem na vida da gente. Esses dias eu estava precisando de uma situação, eu tinha que resolver uma causa. Parece que Deus colocou na mente daquela pessoa, que não é causa de justiça não, é outra questão. Colocou na mente daquela pessoa assim, o Marco deve estar precisando disso. A pessoa me falou assim, eu vou lá contigo, eu vou lá onde você vai. E eu fui lá. Cheguei lá, quando cheguei lá, a pessoa tomou as rédeas da situação. Não, o que eu preciso fazer aí? O que precisa ser feito aí? Ah, é isso. Tá aqui, tá resolvido. Entendeu? Isso é a lei do retorno. Você fez alguma coisa para alguém e o que você fez acabou gerando o bem para aquela pessoa. E aquela pessoa no futuro vai lembrar de você. Lembra do sonho de José na prisão? Que ele sonhou revelando os sonhos daqueles do copeiro e do padeiro? Lembra que quando saiu daqueles homens, José falou assim, quando você sair, estiver lá diante do rei, lembra de mim. Um daqueles homens morreram, porque José revelou no sonho, mas o outro viveu. Quando surgiu o momento, por 2 anos, aquela pessoa não lembrou de José. Mas certa vez, Deus deu o sonho a Faraó e José agora foi lembrado. Olha, lá na cadeia, na prisão, eu conheci um homem que ele tem condições de revelar esses sonhos aí. Ele tem lá o Espírito de Deus lá. E o rei o faraó mandou buscar José na prisão. E José revelou o sonho, revelou a solução que Deus ia dar. E José acabou se tornando governador do Egito. É como José teve um título de como se ele fosse o primeiro-ministro, porque o rei do Egito falou assim, você tem o comando de tudo aí, menos na minha casa. Sobre tudo aí no reino você tem o comando. Então ele teve uma função de primeiro-ministro. Simplesmente por quê? Porque José, num tempo que aquelas pessoas precisou, ele fez o bem. Na verdade que Deus usou José. Com a ajuda de Deus, José fez o bem a alguém. E a lei do retorno é essa. Davi quis devolver, quis ser benevolente com a família de Jonathan, principalmente Mefibosete, o único que estava sobrevivendo naquela época, porque quando os reis morriam, às vezes a família dele toda era assassinada. E às vezes nem era mando do próprio rei que estava entrando. Às vezes os oficiais mesmo falavam, ó, cerrou sua vez, e os oficiais cuidavam de cuidar disso. Mas Mefibosete, naquela correria de batalhas de guerra, dizem que ele era novo, ele era de colo, a pessoa que saiu correndo com ele nos braços, caiu e as perninhas dele se quebraram, ele ficou aleijado. Isso aí tá na história. Só a conversa que teve de início é o seguinte, Mefibosete ele não tem nada para oferecer, não. Quando tudo se desenrola para este lado da solução, do retorno de um bem que alguém fez para o outro, Deus ele se encarrega de cuidar de tudo. Mefibosete ele envelheceu comendo, né, na mesa do rei, porque o rei falou assim, todos os dias tu comerás pão na minha mesa, e as terras que eram do teu pai, vou devolver tudo.
Vou mandar restituir tudo. Tudo aquilo que você perdeu, eu vou mandar restituir. Mesmo que Mefibosete, ele tenha os seus dias, ele passou os seus dias lá, ele pode ter tido família. E a sua família pôde usufruir daquilo que ele deixou, de uma benevolência que Davi propôs a ele em relação a Jonathan, que o ajudou lá no passado. Então, meu amigo, fazer o bem às pessoas não é ruim. No momento, talvez você não vai ter o retorno que você precisa. Talvez você vai ter até escutar o indesejável. Talvez você vai ouvir crítica, talvez você vai ouvir palavras que vão te deixar entristecido, talvez você vai ouvir palavras que vão te deixar sem ação e você vai desanimar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que você possa fazer o bem a alguém, certamente um dia Deus ele cuidará para que a ajuda que você deu a alguém, seja em palavras, seja em ações, seja em ajuda de mantimento, seja num aconselhamento, seja num abraço amigo à pessoa que está passando por um momento difícil, de crise, pessoas que querem entrar em depressão, se suicidar, e você ali como instrumento usado por Deus, você trabalha para essas pessoas, você trabalha na vida dessas pessoas, dando um incentivo, dando uma boa palavra, para que essa pessoa entenda que ela é importante, que tem condições de crescer, prosperar e sair dessa situação. Deus um dia, ele se encarregará de fazer com que essas pessoas se lembrem dos feitos que você fez. E você alcance através dessas pessoas a lei do retorno, que é o bem voltando para você. O bem que você fez para alguém, volta agora como socorro para a sua vida. Tá certo? Espero que essa palavra te ajude e de alguma forma te inspire, né, a acreditar que nós podemos alcançar o melhor da vida. Que é isso que Deus quer. Que Deus te abençoe. Voltamos a conversar na próxima oportunidade.